Bom, hoje, o Jornal da Manhã, eu vou ser aqui um mero espectador, claro, também um técnico de som, porque hoje eu quero passar a apresentação do Jornal da Manhã, literalmente para o Marco Antônio. Ele que está nas segundas, quartas e sextas, trazendo aqui, sempre no último bloco, o Jovem Pan Esportes, mas hoje ele vai coordenar aqui a equipe esportiva, juntamente com o Arnaldo Miller e o Castanha, para essa entrevista especial com o Richard Malca, o técnico de Iguaçu. Marco, muito bom dia para você. Eu deixo aí o Jornal da Manhã em suas mãos nessa quarta-feira. Que prazer e que honra, hein? Para mim, Thiago, muito bom dia para você. Prazer estar aqui hoje ao vivo, nos 98.3 da Rádio Jovem Pan e também para você que está na internet. Bom dia também para o Richard Malca, para o Juliano, para o Arnaldo Miller e para o Arildo Castanha, nosso narrador. E nosso convidado, Richard Malca, técnico da Associação Atlético Iguaçu. O torcedor do Iguaçu dizia, Thiago, ele está contando nos dedos aí o dia para a estreia da Associação Atlético Iguaçu. A gente conversa com vários torcedores, aquele torcedor do botequim, aquele torcedor que a gente encontra na rua. E a conversa é só a Associação Atlética Iguaçu. O pessoal contando, já chegamos na semana. Hoje é terça, segunda-feira, agora já está chegando o sábado e o Iguaçu estreia justamente no sábado, então é um dia a menos para o torcedor aí que fica naquela ansiedade para poder ver o Iguaçuzão em campo. E eu quero primeiramente passar aqui o nosso bom dia, a nossa equipe esportiva, começando por você, Arildo Castanha, nosso narrador. Tudo bem, Castanha? Muito bom dia, Marco Antônio, bom dia, Tiagão, bom dia, Arnaldo, também Juliano e ao Richard Malca, técnico do Iguaçu, grande abraço para todo mundo. O Malca já chegou, já botou o Thiago no banco de reservas, né? Você viu que o cara já chegou, já se impondo, é isso aí. Então estamos aí, né, para apresentar, uma honra estar aqui na Jovem Pan 98,3, também pelo YouTube da Jovem Pan. Vamos conversar com esse fera aí, o Richard Malca, trazer algumas informações para o torcedor que está acompanhando aqui na Jovem Pan. Eu também quero passar a palavra aqui, o bom dia, ao Arnaldo Miller. O Arnaldo foi contratado neste ano, né? Começa a fazer parte, então, dessa temporada 2025 da equipe esportiva aqui da Rádio Jovem Pan. Claro, já trabalhou com a gente e agora está de volta. Bom dia, Arnaldo, tudo bem? Bom dia, meu caro Marco, bom dia a todos. É uma satisfação, né, Marcão, retornar aos microfones depois de 6 anos de ausência da mídia, né? E a gente fica feliz em estar com o Richard Malca. Eu que conheço o Richard Malca desde 2009, quando ele veio para as nossas cidades e foi contratado junto ao Porto como preparador físico e depois começou a sua carreira vitoriosa dentro do futebol, inclusive o futebol catarinense, quando eu acompanhei em todos os cantos, numa campanha maravilhosa do Porto, que só não subiu por detalhes disso e daquilo, mas é uma satisfação retornar. E aos pouquinhos estamos integrando a essa equipe maravilhosa aí de ponta da Jovem Pan, a convite dos amigos. Tiagão aí, parabéns aí pelo programa na parte da manhã. E a todos aí, é um prazer fazer parte. E vamos para cima, junto com o Iguaçuzão. Pois é, Arnaldo, a gente sempre fala aqui que o Richard Malca só não subiu o Porto para a primeira divisão porque a federação não quis, fechou a porta na cara dele, fez tudo para que naquele ano o Porto não fosse para a primeira divisão. E agora ele, nosso entrevistado, nós temos o Juliano também aqui, que é o nosso plantão esportivo da equipe esportiva Rádio Colmeia e Rádio Jovem Pan, mas hoje o Juliano está tomando aquele cafezinho, não vai dar o seu bom dia, ele vai estar com a gente na jornada esportiva, então no sábado a partir das 14h30. E quem está com a gente então, Richard Malca, muito bom dia, prazer ter você aqui, Richard, e se prepara, hein, porque vai ser um bombardeio de perguntas aí a partir de agora. Bom dia. Bom dia, Marco. Bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui novamente, poder rever vários amigos aí de longa data e estamos à disposição aí para trazer as informações do Iguaçu a todos os ouvintes. Olha, eu quero pedir licença aqui para os demais componentes da equipe, aqui o Castanha e o Arnaldo, e quero fazer logo a primeira pergunta então aqui. Richard Malca, você sempre fala que essa época é muito difícil para se trabalhar com futebol. Por quê? Jogador que vem chegando, essa semana você recebeu aqui vários jogadores na semana da estreia da equipe. Por quê? São jogadores que estão na disputa aí de uma primeira divisão, jogadores que vão chegando, mas isso também acontece com as demais equipes. Richard, você já tem mais ou menos o time que você vai colocar em campo? Esses jogadores que chegaram essa semana, alguns já têm condições de estar em campo? E, claro, aquela pergunta que o torcedor gostaria de estar aqui fazendo para você.
Nixon e Neto Baiano. São 2 jogadores que têm condições de jogo hoje? Bom, na verdade nós iniciamos a preparação aí no final do mês de fevereiro, né, com a chegada dos primeiros atletas os atletas que não estavam em atividade em 2025. Fizemos um período de preparação mais focada na parte física durante as primeiras 3 semanas e aos poucos esse grupo foi recebendo atletas realmente de outras competições e foi se encorpando, né? A gente sabe que a época do ano realmente é uma época muito difícil para a montagem das equipes, porque tem muitos estaduais acontecendo, muitas equipes brigando por Série D ainda de brasileiro e os atletas acabam aguardando também convites para esse cenário nacional. Mas o mais importante é que realmente temos a convicção de que conseguimos montar um grupo forte, um grupo competitivo, onde nós temos atletas de qualidade em todas as posições, uma luta sadia pela posição e confiante também nas peças de reposições no decorrer das partidas do campeonato. Então a expectativa é que realmente o Iguaçu seja uma equipe competitiva, uma equipe que possa lutar de igual para igual com todos os adversários. E a gente sabe que no início da competição ninguém chega a 100% já, principalmente nesse calendário enxuto, mas o mais próximo possível disso e que as equipes vão se encorpando aí no decorrer da competição, buscando sua evolução e seu espaço. Tá certo, só quer complementar? Pode complementar. Ele tinha perguntado especificamente do Nixon e do Neto, né? São atletas que chegaram um pouco depois, que também fizeram sua parte física e que já estão integrados ao elenco já desde a semana passada e buscando seu espaço e sua melhor condição como todos os demais. Mas hoje já tem condições dos dois, precisar entrar em campo no sábado, entra. Nós temos condições de entrar todos os atletas em campo. É claro que alguns a gente pode ter a consciência de que não para 90 minutos, outros sim. É claro que o jogo também determina, né? O ritmo, intensidade e necessidade dos jogos é que vão determinando. Mas o mais importante é que nós temos o grupo todo à disposição hoje, numa boa condição para início de competição. Beleza. Então tá aí, Richard, grande abraço novamente, né? Um prazer estar falando com você, pessoa que hoje é nosso conterrâneo, né, de União da Vitória, Porto União. E você, né, a gente sabe que o campeonato é sempre futebol cada vez mais dinâmico e sempre mudando. A última vez que você dirigiu o Iguaçu, Richard, o que mudou a estrutura Iguaçu? Ou teve uma crescente nesse tempo que você está ali novamente trabalhando, Richard? Sem dúvida nenhuma. Eu tive a felicidade de voltar ao Iguaçu no seu retorno em 2019, né? Esse início realmente uma condição muito difícil, muito precária, não só de moradia, como de dia a dia de treinamento, tudo. E no 2021 que eu tive também, o Iguaçu já mostrou evolução a cada ano, né? E agora, nesse meu retorno, eu percebi uma evolução fantástica, sabe? Realmente melhorou e melhorou bastante as condições extra-campo, a qualidade de alojamento, de alimentação, a criação de um centro de fisioterapia e recuperação de atletas, um lastro de história, né, de jogadores que passaram, que foram bem, que não foram. Então, hoje eu vejo o Iguaçu muito mais bem preparado, não só de estrutura física, como de lastro, para brigar, sim, pelo acesso e ter condição de chegar numa elite e poder se manter também, que é o mais importante. Richard, a gente acompanhou o primeiro amistoso do Iguaçu contra uma equipe que já vem se preparando, disputou um campeonato catarinense, foi bem classificada no catarinense e veio aqui União da Vitória já se preparando para uma Série C do Brasileirão. E o Iguaçu conseguiu um empate, saiu atrás do marcador e buscou um empate. Pelo menos o torcedor gostou do resultado e do time. Você, como treinador, foi dentro daquilo que você está preparando a equipe aqui? Lógico que teriam mais 7 jogadores para chegar durante a semana, chegou até mais do que isso aí, chegou goleiro, chegou outros jogadores, perdemos jogadores nesse amistoso. Enfim, está dentro daquilo que você tinha previsto já para esse jogo? Com relação ao amistoso, devido ao momento de preparação, nós saímos satisfeitos sim, principalmente nessa força que a equipe mostrou de buscar o resultado, como você bem ressaltou, diante de uma equipe forte, uma equipe que já tem um estadual bem feito esse ano, chegando à semifinal da elite do catarinense. E também com calendário nacional, e a gente viu em campo também a equipe deles uma equipe alta, forte fisicamente, uma equipe bem postada, com bom entrosamento.
Então, nesse momento de preparação, foi satisfatório para nós, sim. Nós buscamos realmente uma equipe competitiva para mensurar o nosso real momento, mas também conscientes de que, para esse momento, que temos muito a evoluir, que a equipe também mostrou alguns pontos de dificuldade que estamos a cada dia buscando essa evolução e com a consciência de que continuaremos evoluindo no decorrer da competição. Como eu falei, devido ao calendário, dificilmente as equipes chegam no seu ponto ideal logo na estreia, mas para o momento foi satisfatório, sim. Olha, Richard, você falou agora no final aí do seu raciocínio, dificilmente as equipes chegam aí para a estreia 100%. O Iguaçu estreou nos demais anos todos em casa. Os resultados não foram bons. O Iguaçu ou perdeu ou empatou na estreia. Jogar fora de casa, você acha interessante? Acha melhor jogar a primeira partida fora de casa, já que a pressão é do time da casa? Na verdade, eu costumo dizer que tudo tem seus pontos positivos, seus pontos negativos. E o jogar fora de casa também tem seus pontos positivos, seus pontos negativos. É claro que nós sempre vamos preferir jogar diante da nossa torcida, que é o nosso 12º jogador, e onde somos muito mais fortes. Mas a gente também tem consciência de que a tabela é montada devido à campanha do ano anterior, que infelizmente o Iguaçu não teve uma campanha tão boa no ano anterior e que esse ano acabaríamos pagando um pouco o preço disso e nesse início do campeonato aí das 4 primeiras partidas, faremos 3 partidas fora. Mas eu penso que essa competição vai ser uma competição muito equilibrada e independente de jogar dentro ou fora de casa, não vai ter nenhum jogo fácil e cabe às equipes irem por merecimento, buscando seu espaço no decorrer da competição, independente de jogar em casa ou jogar fora, tem que sempre ir em busca do resultado e de estar somando pontos. Um abraço, um bom dia para você que está vindo agora, começa a sintonizar a Jovem Pan neste momento, Jornal da Manhã especial hoje, com a entrevista com o técnico da Associação Atlético Iguaçu, Richard Malca, com toda a equipe esportiva aqui da Rádio Comé e também Rádio Jovem Pan. Tem pergunta também de torcedores, eu quero mandar um grande abraço aqui para o Giovanni Ferreira, que está aí nos acompanhando, também para o Daniel Lorenzini e o Valdir Lustosa. O Daniel Lorenzini é incrível. Ele sabe tudo de Associação Atlético Iguaçu, acompanha todos os dias. E ele mandou uma pergunta para você, viu, Richard? Ele pergunta aqui, olha, os técnicos costumam estudar o adversário, o próximo adversário no próximo jogo. Você já tem informações do Galo Maringá? Sim, todos os técnicos costumam buscar o máximo de informações possível mesmo. Eu costumo dizer que no decorrer da competição hoje em dia é bem mais fácil do que antigamente, né? Porque as partidas todas são transmitidas e ficam ali no YouTube para a gente ver, rever, adiantar, voltar. Mas no início da competição realmente ainda é um ponto um pouco mais escuro, né? Claro que a gente tem várias informações de peças que estão lá, informações de amistosos que os adversários fizeram, mas a gente também sabe que preparação é uma coisa, amistoso é uma coisa e o valendo tem uma característica bem diferente. Então é claro que no início ainda pouco as equipes se conhecem entre si. E no decorrer aí das 2, 3 primeiras rodadas, aí sim, cada um já vai mostrando as suas características e tendo mais informações. Mas temos informações do Galo, do mesmo jeito que o Galo também deve estar buscando e tendo informações nossas. Beleza. Richard, você sempre gosta de trabalhar muito com a base, às vezes, né? Com garotos da base. A gente já viu que o Thiago e o Marlon estão nesse time. Tem mais algum garoto que vem do Sub-20 que você vai aproveitar? E esses dois, o Marlon e o Thiago, estão prontos para jogar no profissional do Iguaçu? Na verdade, eu sempre digo que o futebol não tem idade, né? Assim, de 16 a 46, quem estiver pronto está apto a jogar e tem que ir lá dentro e mostrar o seu trabalho. Quando eu cheguei no Iguaçu esse ano, um dos motivos de alegria também foi ver o trabalho de base muito bem feito, né? Professor Zico aí chefiando esse trabalho aí, e a gente viu alguns jogadores de potencial, e eu realmente gosto de oportunizar, porque às vezes esses meninos têm muita dificuldade de dar esse passo de transição e acabam perdendo uma oportunidade em cima disso. Então a gente viu potencial, na verdade, em 4 atletas, esses 2 que você citou e mais 2 que estavam trabalhando com a gente desde o início, mas que acabaram aí tendo novas portas abertas por causa de mostrar esse potencial.
Então tinha um zagueiro que estava com a gente no início também, que foi emprestado ao Joinville. Tinha um atacante que entrou, inclusive, Felipe Gabriel, se eu não me engano, que entrou contra o Joinville, que foi emprestado ao Velo Clube para disputar o Paulista. Então, assim, é mais um motivo de alegria que o Iguaçu está conseguindo aí trazer jogadores jovens de potencial e ir colocando em clubes de cenário nacional. Faz parte do projeto também, a gente fica feliz em poder oportunizar, mas acima de tudo destacando que o mérito é do trabalho da base, principalmente dos jogadores que têm demonstrado esse potencial. Maravilha, hein, Richard? Richard, eu gostei muito no amistoso, voltando um pouquinho lá no amistoso. Depois de muito tempo eu voltei aí no estádio de futebol junto com a equipe aí, e a gente teve o privilégio de ver um futebol legal. Uma das coisas que chamou a atenção da nossa equipe, não só nesse jogo do Iguaçu, como também no Campeonato Brasileiro que a gente está fazendo, é aquela bola atrasada lá para o goleiro. Foi onde a gente sofreu o gol, né, rapaziada? Não seria mais fácil hoje o goleiro ser orientado para usar o recurso? Chegou, sentiu a presença do atacante, ninguém é aquele cracão de futebol. Hoje a gente vê até as dificuldades até nos times da primeira divisão. Uma bola perigosa, o recurso, um tapinha para fora, evitaria da gente levar aquele gol. E também da parte do zagueiro. E geralmente o jogador pegou a bola ali, ele tenta desenvolver para frente, até mesmo para uma vaia do torcedor, sei lá. Uma jogada que não agrada, principalmente o torcedor, essa bola atrasada até o goleiro com a pressão dos atacantes. É verdade, eu concordo com você. Não é uma coisa que a gente realmente pede no dia a dia. Eu entendo que, às vezes, num nível maior, num campeonato brasileiro, num campeonato europeu, de bons campos, isso pode sim ser trabalhado, mas no nosso cenário, nos nossos campos, nos nossos jogos de intensidade realmente do acesso, a gente pede um jogo mais firme mesmo. Então, assim, não é uma coisa que a gente vem trabalhando, aconteceu no momento de relaxamento do jogo. Bom ter acontecido nessa preparação, porque já é mais um motivo de cobrança para que a gente não repita os nossos erros, né? Então, a gente entende que aconteceu no momento de preparação e serve de aprendizado para nós, como você também bem destacou, não transferindo a culpa para o nosso goleiro, mas para o nosso sistema defensivo como um todo, porque se a gente trabalha uma situação em que, em momento em que a gente é apertado, a gente vai fazer essa ligação, a gente deveria ter feito isso e não recuado a bola para o nosso goleiro. Mas isso foi também uma tática do Joinville, de deixar o homem da bola um pouco mais livre e achar o momento certo de dar pressão. Vários times têm feito isso também. Então, assim, mais uma coisa para a gente identificar e para a nossa equipe realmente não cair nos mesmos erros e estar buscando essa evolução. O que fica são sempre os aprendizados. Para quem acompanhou esse amistoso contra o Joinville, de amistoso não teve nada, foi só até a hora da bola rolar, os 10 minutos ali, o bicho pegou o Joinville, uma equipe que veio de um campeonato catarinense, quarto colocado em um campeonato catarinense e que sofreu aqui com o Iguaçu. Eu tenho certeza, né, a gente comentava sempre aqui no programa que o técnico Richard Malka tem até uma dorzinha de cabeça, porque quem esteve naquele amistoso foi muito bem, a torcida gostou do que viu ali, vários jogadores chegaram depois, então é uma dor de cabeça aqui para o técnico Richard Malka para armar essa equipe. E falando ainda na parte tática, Richard, até pela pergunta que o Arnaldo fez aqui, nós tivemos o ano de 2024, ano passado, no Iguaçu que não foi tão bem. Em 2023, a equipe já foi um pouco melhor, mas ambas as equipes, até para trás, se a gente for pegar os últimos 3 anos aqui, o Iguaçu tem um time que não chuta gol, tentava chegar ali tocando bola, claro que eram outros treinadores, mas todas foram equipes que não chutavam gol. Teve jogos aqui no estádio Antioco Pereira em que o Iguaçu teve uma pressão de 2, 3 vezes no gol em todo um jogo. A gente viu que a sua equipe é um pouco diferente, já chega lá na frente, já tenta arrematar, você passa isso para os jogadores, você já tem... Já te falaram isso, que o Iguaçu é uma equipe que não chuta gol, e você passa isso para os seus jogadores, vai ser um esquema tático seu bater mais a gol? Na verdade, o principal objetivo do treinador é conseguir desenvolver uma equipe equilibrada ofensivamente e defensivamente, né? E quando eu digo equilibrada, é no sentido de que você, com a posse de bola, você tem que procurar agredir o adversário,
por várias formas de jogo, mas, acima de tudo, manter esse equilíbrio e vice-versa. Quando você não tem a posse de bola, você tem que procurar ser combativo para recuperar essa posse de bola o quanto antes e dificultar que o adversário chegue o mais próximo possível do seu gol. Nós montamos um time e um grupo, como você bem destacou, bem equilibrado. Sabemos que temos aí jogadores de qualidade em todas as posições e essa briga saudável pela titularidade. E, acima de tudo, nós montamos uma equipe que tem demonstrado no seu dia a dia que tem esse poder de construção, sim. Estamos satisfeitos com os trabalhos que nós estamos vendo no dia a dia. Os nossos trabalhos mais táticos têm tido, sim, um bom volume aí de chances de gol, de situações de gols e até de gols mesmo. Então, assim, nos anima a saber que, não, por termos ainda muito a evoluir, que estamos no caminho certo, que estamos em busca aí dessa equipe que tenha, sim, essa criatividade ofensiva, mas que também seja equilibrada de forma defensiva. E faltando aí 3 dias para a estreia, praticamente, né, Richard? Esses jogadores que chegaram, você pretende fazer mais quantos treinos para você definir essa equipe, já que essa galera que chegou aí, tem muitos que podem estar no time titular também? Sim, alguns jogadores, na verdade, já estavam com a gente há mais dias, né? Que o clube acaba anunciando no momento que ele já está documentado, né? Alguns já estão com a gente já faz alguns dias. Alguns atletas ainda estão por chegar, tem de 2 a 3 atletas por chegar, porque atletas que já tinham sido apalavrados, mas que se estenderam nas suas competições estaduais, como a gente estava falando no início do programa. Então, assim, nós temos a consciência de que realmente conseguimos formar esse grupo forte, sabe? Esse grupo competitivo, e que quem está chegando para encorpar cada vez mais, e conscientes de que temos a evoluir aí em constante evolução no decorrer de toda a competição. Richard, torcedor, você sabe que, principalmente tratando-se de Iguaçu, é uma paixão total. A gente viu que no amistoso, casa cheia. E o torcedor, não só o torcedor, a turma da imprensa, o Marco, o Castanha, querendo ver os jogadores, os craques em campo. E você tem uma dor de cabeça, eu acredito que dor de cabeça do lado dos bons. Ano passado eu não acompanhei, mas as informações que a gente teve sobre o Vandinho são das melhores. Aí você tem Nixon e Neto Baiano, são 3 atacantes. Lógico que o Nixon talvez você vai usar ele mais no meio, na armação. Tem lugar para os 3 no time e o torcedor ficou naquela loucura de querer ver os jogadores já no amistoso. No amistoso, infelizmente, os atletas tinham recém-chegados, né? Eles estavam num trabalho físico muito intenso, de muita intensidade, realmente com bastante dor muscular que esses trabalhos acabam gerando. E foi uma opção da comissão técnica com os jogadores em conjunto de não correr esse risco de repente, no momento ali, poder ter alguma lesão, por isso poupar esses 2 jogadores. Na verdade, assim, a gente primou realmente em cada posição procurar trazer jogadores de qualidade, não só um como 2. Essa é a dor de cabeça boa que o treinador gosta de ter. A dor de cabeça ruim é a hora que nós não temos nenhum na posição ali, que nós temos que improvisar, né? Então, a gente está bem satisfeito com o grupo como um todo. Cada atleta tem mostrado seu profissionalismo e buscado seu espaço. E sabendo também que o time é forte, tem que ser forte no decorrer de toda a partida. Hoje em dia, com 5 alterações a cada jogo, você praticamente muda aí 50% da sua equipe. Então, os grupos mais homogêneos aí, de jogadores mais parecidos entre titulares e reservas, na minha opinião, tem mais chances e mais competitividade na competição. Daí, então, e o Arnaldo falou em torcedor, tem uma galerinha que fica bem ali atrás do Richard Malca ali, que é uma galerinha, aquele torcedor ferrenho do Iguaçu, mas que também é chato, fica cobrando a todo momento. Mais um abraço aí para todos os torcedores da Associação Atlético Iguaçu. E lembrando, hein, Jornada Esportiva YouTube da Rádio Jovem Pan e também Rádio Comé 103.1 neste sábado a partir das 14h30. Vai ter o sorteio de camisa da Associação Atlético Iguaçu, vai ser bem legal. Mas vamos fazer o seguinte, intervalo aqui no Jornal da Manhã, rapidinho, já voltamos com mais perguntas aqui, essa entrevista com o técnico Richard Malca. Voltamos já. Jovem Pan. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado. Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
Voltamos com o nosso Jornal da Manhã aqui da Rádio Jovem Pan, especial hoje com a entrevista com o técnico Richard Malca e toda a equipe esportiva aqui da Rádio Colmeia 103.1 e também da Rádio Jovem Pan. Essa equipe, como eu falei antes do intervalo, vai entrar com a jornada esportiva sabadão, direto lá de Cianorte, estado Albino do Uruguai, com o jogo entre Galo Maringá e Associação Atlética Iguaçu. Jornada esportiva, então, 14h30, com toda a equipe esportiva, a Rádio Jovem Pan e também Rádio Colmeia. Richard Malca, o jogo seria em Maringá, foi transferido para Cianorte. O Iguaçu tem alguma vantagem nisso? Seria um campo neutro ou não? Eu penso que não. Acho que o próprio campo do Maringá também é um campo de excelente condição de jogo. Tive a oportunidade de trabalhar lá algumas vezes e também jogar lá várias vezes. O Willie Davis é um estádio também bem neutro, um estádio grande, né? E Cianorte também é um estádio muito bem montado, um gramado muito bom. Então, acho que, na verdade, é um jogo muito bom, independente de onde seja, no Willie Davis ou em Cianorte. Duas equipes que entram na competição buscando o objetivo de acesso. Duas equipes tradicionais aí do estado, então acho que uma estreia boa e não muda nada sem Cianorte ou em Maringá para nós, não acaba não tendo nenhuma relação. E falando em gramado, Richard, como é que está a situação no gramado do Estádio Municipal Antioco Pereira, também, que sempre é uma incógnita, né, devido ao clima aqui da região sul do Paraná. O gramado do Antioco Pereira está em boas condições e questão de treinamento. Sempre uma dificuldade também, né, na região aqui, estádio, né, para treinamento. Temos hoje o Antioco e em São Cristóvão. Estão usando mais algum campo na região aí do interior? Foi feito algum treino fora de União da Vitória, Richard? Nós temos o nosso estádio realmente, pela proximidade do rio ali, do nosso clima, vem sofrido há alguns anos com essa grama, né? Confesso também que no meu período anterior eu acho que era muito pior ainda. Eu vi uma evolução boa, sim, no nosso campo de jogo ali. Tem evoluído bastante nessas últimas semanas também. Então, está melhor do que estava antes, sim, o nosso campo de jogo. Não é o ideal, mas está bem melhor do que era antes o nosso campo de jogo, sem dúvida nenhuma. Qual a outra pergunta? Me desculpe. Foi feito algum treino fora de União da Vitória? Só São Cristóvão e o Antioco. Nós temos também disponível o campo da Lança, que chegamos a usar algumas vezes, e um campo no Poço Preto. Fomos 2 vezes lá, um pouco mais distante, mas em momentos de necessidade, um campo que também nos auxiliou. Também senti uma evolução boa nessa estrutura de condição de treinamento. Antes nós tínhamos ainda mais dificuldades, como você bem destacou, em campos na nossa região. Dessa vez, ontem foi o primeiro treino aí em 7 semanas que a gente teve uma dificuldade aí para campo. Então, assim, devido ao grande volume de chuvas de ontem, né? E mesmo assim conseguimos realizar o nosso trabalho. Então, a gente está bem satisfeito, sim, com as condições de trabalho, com os campos disponíveis e está bem contente para esse momento de preparação. Tá certo. E, né, na primeira pergunta foi sobre estrutura. Ainda falta por Iguaçu um centro de treinamento, né? Um local que possa ter aí 2, 3 campos, né, Richard? Então falta um local ainda. Isso é uma situação que ainda falta para a Associação Atlética Iguaçu. Você acredita? Hoje em dia, as equipes que conseguem ter um centro de treinamento realmente facilita bastante, porque você concentra aí 90% das suas atividades ali, né? Mas, assim, a gente não tem nesse momento, mas eu acredito que a gente quase que centralizou ali em torno do Antioco, porque a gente acaba alojando lá, alimentando lá, fazendo a maioria dos trabalhos lá. A academia não é lá, mas é bem pertinho dali, é fácil acesso também. Então, assim, mesmo não tendo esse centro de treinamento no momento, a gente conseguiu reunir todas as coisas que teriam num centro de treinamento no nosso entorno, para que a gente realmente também saia o mínimo possível e esteja nesse convívio aí no mesmo ambiente a maior parte do dia. Agora, tratando-se de centro de treinamentos, a gente acompanha o futebol há muitos e muitos anos, inclusive desde 2009, quando o Richard teve a sua primeira presença aqui em Porto União da Vitória. A dificuldade, entra o nosso invernão agora, a preservação dos gramados, principalmente do Antioco, vai ter que ter, porque o inverno nosso castiga. A dificuldade para achar um campo,
para que as equipes possam se preparar. Sempre foi, né, Marco e Castanha? Vocês que acompanham o futebol e a gente acompanha muitos e muitos anos aqui, União da Vitória, sempre foi essa dificuldade. E pelo jeito passa, estão indo em Lança, estão indo em campos do interior aí para que se realize um trabalho. Richard, como é que está o cronograma da viagem já para o final de semana, esse primeiro jogo fora? E é longe essa viagem, 400 e tantos quilômetros. Nós já estivemos lá no Orbindo Turbay, transmitindo alguns jogos ao vivo. E lá no Nortão, né? Lá é quente, né? Isso, me lembra até o endereço, viu? Rua Iapoque 25. Não vem com aqueles papinhos lá das baladinhas lá, Ah, que eu não, não lembro não, não, tá bom? Mas eu vou te contar. É longe e o cronograma, o time chegar lá, descansar, se preparar, encarar aquele calor que é acima daqui. Como é que tá tudo isso, Richard? Bom, nós temos hoje o treino no período da tarde, na quinta-feira o nosso treino pela manhã e saímos para Cianorte amanhecendo sexta-feira bem cedinho. O objetivo é chegar lá no meio da tarde. A gente já tem a disponibilidade no próprio CT do Cianorte para fazer um treino na sexta-tarde para tirar esse preso que a viagem acaba nos trazendo pela longa distância, né? Então, o nosso planejamento é sair sexta-feira próximo das 6 horas da manhã, chegar em Cianorte no meio da tarde e fazer um treinamento de soltura e estar bem preparado para o jogo de sábado. Richard, você veio para nossas cidades, bebeu água do Iguaçu, acabou voltando e ficou por aqui. E hoje também a Associação Atlético Iguaçu tem quase que uma comissão técnica toda de União da Vitória. Nós vamos aí para um campeonato pela primeira vez, né? Porque todos os treinadores que vinham para cá já traziam a sua comissão técnica e o Richard tem, então, uma comissão técnica hoje, como eu disse, quase toda ela aqui de União da Vitória. Richard, a importância de ter essa comissão técnica e também como foi essa conversa de você com o Iguaçu para você voltar. Para a gente foi uma surpresa, a gente que acompanha todo dia o futebol, está todo dia em cima ali do Iguaçu, da diretoria da Associação Atlético Iguaçu. Foi uma surpresa quando você foi anunciado como treinador. Como foi essa primeira conversa aí, chegar em você e você ter aceitado voltar ao Iguaçu? Na verdade, eu recebi esse convite em novembro, né? Em novembro do ano passado a gente começou a conversar, tanto com a diretoria do Iguaçu, quanto com o Felipe, né? Empresário parceiro, com relação a esse retorno e possível planejamento. E desde que definimos, uma das coisas conversadas foi que, já que eu tive a oportunidade de voltar, porque eles recordaram dos bons resultados de 20 e 21, nada mais justo do que a volta do Juca junto, que era o meu auxiliar. Na época ele era meu preparador físico, né? E eu sugeri que ele pudesse retornar como auxiliar técnico esse ano, porque também foi uma peça importante naquele trabalho e naquele resultado. Então, nada mais justo de que, já que eu estava recebendo esse convite por esse trabalho realizado, ele, que tinha sido meu braço direito, retornar em conjunto. Foi conversado com ele também, que prontamente aceitou a responsabilidade. O Matheus também, como você bem falou, um preparador físico da cidade, que vinha sendo auxiliar de preparação física no Iguaçu aí nos anos anteriores, que em 2024 já teve em Cianorte, trabalhando no Cianorte, já teve agora no início do ano no Monte Azul, e que estava merecendo também essa oportunidade de ser o preparador físico principal da equipe. Eu fico realmente muito satisfeito com essa criação dessa comissão técnica, que tem uma identidade com a cidade. A gente sabe que a União da Vitória é uma região diferente aí de grande parte das regiões do Paraná. Eu estou no estado do Paraná desde 2002 e União da Vitória é uma das poucas cidades que realmente a torcida ama o time local, né? Costumo comparar Paranavaí, tem um pouco disso, Ponta Grossa tem um pouco disso, Paranaguá tem um pouco disso e fica por aí, sabe? As demais cidades do estado acabam não tendo. Então, para nós é um motivo de alegria, porque a gente tem esse costume de dizer que no futebol são meio aventureiros, que passam, que fazem o que querem e vão embora, e a gente primou em formar uma comissão da cidade que dê a cara a tapa, que tenha qualidade profissional acima de tudo, mas que tenha sua responsabilidade também, que esteja no dia a dia aí, né? E que tenha essa identidade maior com o Iguaçu, que é um time realmente de paixão, para que possamos ser fortes e merecedores. Agora, Richard, você falou também no Felipe, um cara muito importante que veio esse ano, esse empresário parceiro, como disse o Richard Malca. Ele não dá entrevista, por enquanto, é um cara muito positivo, ele diz, deixa eu ser campeão,
que eu vou te dar uma entrevista. É um cara que sempre que você conversa com ele tem uma palavra positiva. Qual a importância do Felipe aí para o grupo? Eu acho de muita importância, porque é uma pessoa que está no meio do futebol profissional de alto nível há muitos anos, que tem contato aí em diversos clubes do Brasil e esse pouco tempo já mostra isso através de colocação de vários jovens aí em clubes e cenários maiores. Então a gente fica muito satisfeito com essa peça chegando para trazer essa experiência do futebol de forma geral, né? Vindo a agregar não só a nossa comissão técnica, mas a nossa diretoria, para que possamos ser cada vez mais capacitados aí nas dificuldades que virão. E as dificuldades sempre, o futebol profissional hoje sempre cada vez mais caro ficando, né? Virou negócio, né, Richard? Então, eu acho que se, principalmente as equipes do interior, equipes que não têm uma renda alta, se não tiver parceria hoje em dia, fica muito complicado para permanecer no futebol, né, Richard? O futebol, como você bem falou, é de alto custo, sabe? Não só o custo com folhas de pagamento, como manutenção do dia a dia, alimentação, tudo isso, né? Documentação, transporte, realmente muito, muito custo mesmo. Mas, em contrapartida, a gente sabe que, às vezes, também você pode ter retornos imediatos aí de forma grande também. Eu costumo dizer que o futebol é reflexo da vida, mas potencializado aí a 100. Então, às vezes, você pode dar um salto muito grande para cima, quanto para baixo. E então, é isso também que nos motiva a acreditar que bons trabalhos, bons resultados podem trazer coisas grandiosas para o futuro do Iguaçu também. O Castanho falou em torcida. Richard, você é profundo conhecedor do futebol, principalmente o paranaense. E sabemos que o nosso Iguaçuzão, a torcida, é o 12º jogador. Além dessa torcida do Iguaçu, que é maravilhosa, e tenho certeza que te ajuda muito nisso aí, ajuda muito os atletas em campo naquela hora difícil, ou até mesmo naquela hora que o jogo pode precisar de um algo a mais, vem do torcedor. Além desse torcedor iguaçuano, aqui dos times que vão participar dessa divisão de acesso, ou da segunda divisão, qual é a outra torcida que incomoda quando você vai jogar fora? Peraí, aquele torcedor é chato. Desses times agora da competição, o que me vem de cabeça a primeiro momento realmente é de torcida, de jogo duro na casa do adversário, a equipe do Paranavaí. Eu tive a oportunidade de trabalhar no Paranavaí 2 ou 3 vezes, na época ainda que eles estavam na elite ali, 2008, até jogamos Copa do Brasil, eles tinham sido campeões estaduais, e também tive a felicidade de jogar um jogo de acesso do Iguaçu contra eles lá, né, em 2020, na terceira divisão. O nosso jogo de acesso acabou sendo lá dentro contra eles. E mesmo naquele período de pandemia, foi difícil. Quem esteve lá viu, era rojão para dentro do campo, era rojão dentro do nosso vestiário. Foi um jogo bem quente, bem conturbado também. Então, assim, por torcida apaixonada, a nossa, sem dúvida, está entre as maiores, mas eu destacaria também a torcida do Paranavaí. Agora, Richard, você falou no Paranavaí, e esse ano ainda, o Paranavaí promete um show a cada jogo, principalmente a estreia do Paranavaí, vai ter o show do Gustavo Lima, vai ter um esquema em Paranavaí que o cara compra a pulseirinha na parte da manhã, vai ter um almoço, depois tem show do Gustavo Lima, tem até o jogo do Paranavaí, e depois tem show novamente após o jogo. Além de ter uma bela torcida, uma torcida que é apaixonada por futebol, tem essa SAF do Gustavo Lima, esses shows ainda para trazer mais torcedor a campo, né? Legal, acho bacana. Claro, tudo que vem para acrescentar e criar mais mídia para a competição também é interessante, né? Então, assim, a gente vê isso sempre com os bons olhos. E como você bem falou, hoje em dia com as SAFs e com essas parcerias, o pessoal tem criado coisas novas aí para atrair cada vez mais o torcedor, né? Então, não tenho dúvida de que será um chamariz grande esses eventos, sem dúvida nenhuma. Mas, no final das contas, para nós mesmo, o que acaba valendo é o jogo ali, na hora que o juiz apita, é o 11 contra 11 mesmo, e em busca dos pontos e dos objetivos é o principal. Mas, sem dúvida nenhuma, a gente também fica cada vez mais satisfeito quando as nossas competições locais começam a ganhar mais expressão, né, e serem mais vistas.
E com certeza o Iguaçu também vai dar show desse dia lá contra o Paranavaí, viu, Marco? Vai ser 2 shows, hein? Vai ser show do Iguaçuzão. E a gente falava em off aqui também, né, Richard, sobre as SAFs do futebol. Hoje temos o Paranavaí, o Foz do Iguaçu, e isso ajuda o time. Você acha que essas duas equipes largam um pouquinho na frente das outras, tendo essas parcerias mais fortes? Não, eu penso, como eu falei, eu estou no estado há muitos anos e posso falar sem dúvida nenhuma, sem medo de errar, que esse ano a gente imagina uma das competições mais equilibradas de todos os tempos, sabe? Eu acho que as 10 equipes que estão, todas elas podem buscar o objetivo. Várias equipes tradicionais que há 10 anos atrás disputavam a primeira divisão com frequência, várias equipes que estavam na primeira divisão no ano passado, retrasado, equipes que são ótimos celeiros de jogadores, equipes, como você falou, com investimento financeiro maior, equipes com comissões técnicas de muita experiência e bastante chegada. Então, todas as equipes aí com as suas potencialidades para brigar pelo seu espaço. E o Iguaçu não é diferente. O Iguaçu também com as suas potencialidades e de igual para igual com todos os outros adversários. Então, assim, a parte da SAF eu acho que facilita um pouco mais essa parte administrativa e econômica do clube. Mas com relação ao jogo mesmo, na hora que o juiz apita ali, aí o que vale realmente é quem está mais preparado e quem quiser mais. Realmente não vejo nenhum favorito nessa competição, como também não vejo nenhuma equipe que não irá brigar nem incomodar na competição também. É isso aí. Richard, até eu quero fazer uma pergunta aqui para o Castanha, a gente que vem acompanhando sempre o Campeonato Paranaense, acompanhando a Associação Atlético Iguaçu. Castanha, a gente viu justamente isso que o Richard falou. Nos outros anos, claro que sempre o Iguaçu teve uma diretoria séria, uma diretoria honesta, que sempre trabalhou aí pelo clube. Mas esse ano a gente vê um trabalho se moldando antes, o Iguaçu está mais falado, o Iguaçu está mais visto, a gente vê um trabalho mais sólido neste ano para o campeonato de 2025. Você também acha isso, Cacete? Está sendo mais visto o Iguaçu? A gente sente que o trabalho está ganhando mais peso para esse ano de 2025? Com certeza, né, Marcão? Dá para ver, até a gente fala pelas pessoas que voltam, né? Tanto o Richard está aí de volta porque ele acredita, vê que o time está evoluindo, jogadores, né? Os principais jogadores sempre do ano anterior estão voltando, então isso demonstra que a diretoria está no caminho certo e buscar parcerias, né? Parceria hoje é fundamental para o futebol, principalmente para as equipes do interior que não tem aquela renda fixa que é o torcedor que praticamente mantém o time, né? Então, é isso que a diretoria tem que fazer, buscar parcerias cada vez mais fortes, porque o futebol a cada ano vai evoluindo, vai ficando mais custo muito mais alto. É isso que o Iguaçu está fazendo, a gente vê Iguaçu sendo falado aí no Brasil inteiro. Então, isso é o mais importante, é ver o Iguaçu cada vez mais forte, mais sólido, como falou o Richard Malca aí. Tá aí, então, e lembrando que a equipe esportiva da Rádio Colmeia e também Rádio Jovem Pan traz para esse ano o campeonato catarinense da segunda divisão. Vamos estar com o Iguaçu também no Paranaense da segunda divisão e também o campeonato brasileiro. Tudo isso você acompanha aqui, então, na Rádio Jovem Pan e também Rádio Colmeia. Tiago, intervalinho, rapidinho, daqui a pouquinho a gente volta com mais Jornal da Manhã especial hoje, entrevista com o técnico do Iguaçu, Richard Malca. Jovem Pan. Todos os lugares, em multiplataforma. Jovem Pan, a marca da credibilidade. Já estamos de volta com o nosso Jornal da Manhã nesta quarta-feira, para você que está chegando agora aqui no nosso Jornal da Manhã, tanto na internet também, como pelo rádio 98.3. Hoje um programa especial, entrevista com o técnico do Iguaçu, Richard Malca, o Iguaçu que estreia na segunda divisão do Campeonato Paranaense neste sábado, lá em Cianorte, contra a equipe do Galo Maringá. E a jornada esportiva, a Rádio Jovem Pan e também Rádio Colmeia 103.1, a partir das 14h30, direto do estádio Albino Durbai, em Cianorte. Richard Malca, este ano o campeonato ele tem aí critérios diferentes, né? A competição classifica os 8 primeiros para a próxima fase, diferente dos outros anos que passavam apenas 4. É interessante isso? Eu acho que abre uma nova possibilidade, sem dúvida nenhuma. É um
a mais para todas as equipes, né? A gente vê aí em anos anteriores ou em históricos de outras competições que às vezes nem sempre o time de melhor campanha acaba chegando ou acaba tendo muita dificuldade para chegar. Então, essa forma de competição que a gente vê é que realmente a equipe precisa ir evoluindo no decorrer da competição, né? Ir buscando a sua melhor classificação possível no decorrer da competição, mas quando se inicia o mata-mata, aí é uma nova competição onde qualquer detalhe pode fazer a diferença, onde às vezes um golzinho pode gerar o acesso, como foi o nosso caso, né? Então, assim, o objetivo é realmente ir buscando a evolução jogo a jogo para que a equipe possa realmente chegar nesse auge aí no momento dos mata-matas, que é a hora que o campeonato vai se definir. E você teve uma perda, né, no amistoso contra o Joinville, né? O Sorbara acabou sofrendo essa fratura. Você acha que recupera para o decorrer do campeonato? Acha muito difícil ele estar de volta no elenco, Malca? Infelizmente, nós tivemos aí 2 perdas. Nós tivemos a perda do Rogério, que no momento de preparação em treinamento acabou torcendo o joelho. Já passou por cirurgia de ligamento cruzado e esse realmente nos desfalca durante a competição. O Sorbara teve uma fratura de fíbula, está afastado por algumas semanas, mas não está descartada a participação dele na competição, não. É um ótimo atleta, um atleta de muita qualidade, uma pessoa fantástica também, e a gente está com a esperança de que ele volte em breve a integrar o nosso grupo e buscar o seu espaço novamente. Ô Richard, com esse elenco que você tem, apesar dos desfalques e jogadores que estão chegando, a gente viu que chegou goleiro, 30 anos, já é goleiro conhecido aqui do torcedor e tudo mais. Que time que o torcedor pode esperar? Esse Iguaçu que você está preparando? Um time ofensivo, um time cadenciado, um time que vai mais se defender? Como é que o torcedor pode esperar? O torcedor da Pantera. Você sabe que o torcedor hoje, ele é a joia rara do Iguaçu, chama-se torcida. Bom, com certeza o que a gente busca ali de forma de equilíbrio ofensivo-defensivo, que a gente falou, né, nas partes mais do futebol em si, mas acima de tudo uma equipe coesa, uma equipe equilibrada, uma equipe que busque os resultados, independente de jogar dentro de casa ou fora de casa, que busque os resultados, que seja merecedor dos resultados, que gere mais dificuldades ao adversário do que o adversário a nós, claro que com respeito a todos. Mas, acima de tudo, a gente tem pedido uma equipe que lute, que busque o seu espaço na competição, que tenha a característica da competição, uma equipe que faça da transpiração a solução para ir em busca dos resultados. Muito bem, olha, antes da gente encerrar aqui com o Richard Malca, fiz uma pergunta para o nosso narrador esportivo, o Arildo Cacém, vou fazer uma pergunta também para o Arnaldo Miller, que esse ano está vindo aqui para a equipe esportiva, já trabalhou, é claro, já foi narrador da Rádio Colmeia, esse ano vai estar como repórter da Rádio Jovem Pan e Rádio Colmeia. Arnaldo Miller, o que você diria, né, desse ano, do seu trabalho na nossa equipe esportiva, quem sabe olhar para a câmera e dizer, mamãe, eu estou na Rádio Jovem Pan? Olha, o Marco Antônio, o sabor de um retorno é sempre legal. Quantos anos afastado, Arnaldo? 6 anos. 6 anos 6 fora anos. dos microfones. Desde a morte do meu papaizinho, aí esse negócio eu me afastei. E olha, tem um detalhe, eu não acompanhava futebol, fazia 6 anos que eu não entrava no Antioco Pereira, fazia muito tempo que eu não ia num campo de futebol. Malmente assistia um campeonato brasileiro, mas eu me desliguei totalmente do esporte. Voltando agora, tendo aquele sabor, aquela coisa gostosa, já revendo o Richard Malca, que é um vencedor. Torcedor, não vai esperar que o time do Richard Malca vai ser igual um time do Vitória. Semana passada a gente fez o jogo, um time covarde, chegava, em vez de partir para cima, bater uma bola, recuava, tudo um jogo xoxo, ruim de fazer. O time dele, a gente conhece e sabe que é um treinador que vem para buscar vitórias. E é uma pena, eu já estou sentindo o meu desfalque já no sábado, que eu não vou poder estar presente. Minha mamãezinha completa 80 anos e a gente, infelizmente, vai fazer uma viagem com ela, se reencontrar com a família. Mas a expectativa é grande e é sangue novo. Eu estou me sentindo um menino, recomeçando tudo de novo ao lado dessa equipe maravilhosa. E tem muita coisa boa. Torcedor aí na pré-jornada esportiva tem camisa, vai ter a participação
no ar, vai bater papo com o Castanha, com o Marco, com o nosso poeta do futebol aí, que é o Juliano aí, o nosso plantão, enfim, uma equipe maravilhosa, Osmair, que eu já tive a oportunidade de trabalhar várias vezes, e a última vez que o Iguaçu teve numa primeira divisão, nós estivemos juntos com o Osmair, com a equipe de esportes, fazendo todos os jogos. Então é maravilhoso. E eu agradeço o convite mais uma vez. Valeu, obrigado, Arnaldo. Richard Malca, para a gente encerrar aqui, o que o torcedor do Iguaçu pode esperar desse Iguaçu para sábado? Pode esperar uma equipe que vai em busca do resultado. Nosso objetivo, sem dúvida nenhuma, é fazer uma boa estreia e ir em busca de somar pontos, né? O objetivo de todas as equipes na competição, sem dúvida nenhuma. Mas, acima de tudo, pode esperar uma equipe bem preparada, bem formada, equilibrada taticamente, equilibrada fisicamente. Uma equipe que vai respeitar seu adversário, acima de tudo, saber que não tem jogo fácil nessa competição, mas que quer buscar o seu espaço na competição e que quer começar a somar pontos desde a primeira rodada, se possível, e se for por merecimento, sem dúvida nenhuma. Obrigado, Richard Malca. Até a próxima. Obrigado a vocês, é um prazer rever aí todos os amigos, também desejar a vocês um bom trabalho nessa jornada e nessa competição que se inicia e que possamos ser felizes lá no final. Abraço para você também, Arildo Castanha, até Cianorte. Valeu, Marco Antônio, grande abraço para você, Arnaldo, Thiago, Juliano, Richard, leva aqui o nosso abraço, né, a nossa força a todos os jogadores, toda a comissão técnica, a diretoria, que é do fundo do coração mesmo, que a gente está torcendo uma ótima viagem para todos vocês. Estaremos aqui na transmissão e com certeza farão um grande jogo lá na cidade de Cianorte. Um grande abraço e até a próxima, Marcão. Arnaldo Miller, obrigado também por estar com a gente nesta manhã, aqui no Jornal da Manhã da Rádio Jovem Pan, e nos acompanha lá em Floripa, tá bom? Pode deixar para a gente. Pé no acelerador, acelerando firme para cima deste primeiro compromisso. A equipe de esportes está bem definida ao lado do Iguaçu e tudo mais. Esse torcedor vem com a gente. Um abraço. Abraço para você também. O Juliano Chorô vai estar com a gente no plantão esportivo no próximo sábado a partir das 14h30. Vamos me despedindo por aqui também. E volto com você, Thiago Amaral. Obrigado, Marco. Obrigado à equipe esportiva aqui. Obrigado ao Richard Malca por ter aceito nosso convite e vir trazer essas notícias, essas informações importantes quanto ao Iguaçu. Então, sábado, a partir das 14h30, acesse as redes sociais da Jovem Pan, em especial o YouTube, e acompanhe todo o pré-jogo. Claro, tem o jogo, o si, depois o pós-jogo. Tudo sobre o Iguaçuzão, que começa a sua caminhada rumo, por que não, à primeira divisão e quem sabe até ao título. O Jornal...